Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos falar sobre medidas e conversões. Primeiro, é importante saber que existe um sistema de medidas e esse sistema de medidas ele se faz necessário porque para cada grandeza que nós temos, nós construímos aí um sistema, né, de unidades que medem essas grandezas. E dependendo da grandeza, ela vai ter muito mais do que uma única unidade. E mesmo que ela tenha uma única unidade, né, ou mais, essas unidades elas têm subdivisões, né, subunidades. De modo que é importante se conhecer essas unidades de medida de grandezas e também saber convertê-las. Vamos começar pelo sistema métrico. O sistema métrico, né, ele vai calcular aí para a gente, né, através de unidade de medida, distâncias e comprimentos. Tá? Então você provavelmente conhece, né, o sistema métrico, que tem aí a base dele o metro. Então o metro é a base desse sistema. E aí a gente vai ter subdivisões, né, ou múltiplos do metro, e que são muito importantes, né, já que nós vamos fazer provas de concurso. E nessas provas serão testados seus conhecimentos a respeito de conversão dessas unidades, né, do metro para as suas subdivisões ou para os seus múltiplos. Então veja aqui, o metro ele tem abaixo dele as seguintes divisões: o decímetro, o centímetro e o milímetro. Acima do metro, nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, essas são as unidades que são provenientes do metro. E quando nós vamos fazer a conversão, né, do metro, seja para as unidades que estão abaixo dele, ou para as unidades que estão acima dele, ou mesmo dessas outras unidades, né, para outras subdivisões ou múltiplos do metro, é importante saber como que vai ser feita essa operação de conversão. Então, aqui pelo esquema, a gente entende da seguinte forma. Toda vez que você precisa, né, converter de uma unidade maior para uma menor, certo? Você vai multiplicar por 10 o valor da unidade dada. Então veja aqui um exemplo. Se você tem 1 metro e você quer converter esse 1 metro para decímetro, você precisa multiplicar ele por 10, de modo que 1 metro corresponde a 10 decímetros. Se você quiser converter esses 10 decímetros para centímetros, você vai ter que multiplicar por 10 de novo, de modo que 10 decímetros correspondem aí a 100 centímetros. De forma direta, né, 1 metro, então, corresponde a 100 centímetros. Nós podemos fazer o contrário também, né? Então, veja como ficaria fazendo o contrário. Tem que apagar isso aqui. 100 centímetros. Se quisermos transformar em decímetros, temos que dividir por 10, porque o que acontece quando você quer ir de uma unidade menor para uma unidade maior, você precisa fazer a divisão por 10. Então, veja, 100 centímetros correspondem aí a 10 decímetros, dividimos por 10. Enquanto que 10 decímetros correspondem a 1 metro, dividimos novamente por 10. De forma direta, 100 centímetros correspondem a 1 metro. E você pode continuar fazendo esse tipo de conversão sempre, né? Nós podemos continuar dividindo por 10 ou continuar multiplicando por 10 até chegar onde desejamos. O importante é lembrar como está a ordem das subdivisões no sistema métrico, tá? Então, se você quer começar lá da frente, do maior, você tem o quilômetro, você tem o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se você quer começar de baixo, da menor,
você vai do milímetro até o quilômetro, mas sempre nessa ordem. Lembrando, se você vai de uma maior para uma menor, é multiplicar por 10. Se você vai de uma menor para uma maior, você tem que dividir por 10. Unidades de área, né? Então, se você tem uma área, né, uma superfície, e que você quer calcular a área daquela superfície, você ainda pode utilizar, né, do sistema métrico de unidade de área. E ele vai trabalhar com as unidades quadradas, né? Então, teremos aí novamente por base o metro quadrado, acima dele, né, as unidades métricas quadradas, abaixo dele, as unidades métricas também quadradas. Tá? Diferente do que a gente fez, né, para apenas as unidades de medida métrica, a gente não vai multiplicar ou dividir por 10. Toda vez que você quiser ir de uma unidade para uma outra que está abaixo dela, você vai multiplicar por 100. E quando você quiser ir de uma unidade para outra que está acima dela, você vai dividir por 100. Então, se as unidades, né, elas são quadradas, não será mais por 10, será por 100. Veja exemplo. Se eu tenho 10 metros quadrados e eu quero transformar isso em decímetro quadrado, eu preciso multiplicar por 100. De modo que isso será 100.000 centímetros quadrados. Você pode ir de forma direta. Então, 10 metros quadrados correspondem a 100.000 centímetros quadrados. Se você quiser fazer o contrário, né, e da unidade menor para maior, é só fazer agora a divisão por 100. Repara que, tanto nas unidades métricas, né, como agora nas unidades métricas de área, nós, ao fazermos uma conversão que pula uma casa, é como se a gente estivesse multiplicando anteriormente 10 vezes 10, agora 100 vezes 100. Então você pode, né, acumular essas casas como potências, no caso anterior de 10, nesse caso agora de 100. Unidades de volume. Bom, com as unidades de volume, que são as unidades de capacidade, a gente não vai estar mais multiplicando nem por 10, nem por 100. Para essas unidades, nós vamos estar multiplicando por 1000 e dividindo por 1000. Então, se você está lá no metro cúbico e do metro cúbico você quer descer, você vai ter que multiplicar por 1000. Enquanto que, se por acaso você está no centímetro cúbico e você deseja subir para o decímetro cúbico, você terá de dividir por 1000, tá? Então, assim, não é tão difícil de guardar, né? Se a unidade é apenas para medida, você vai sempre multiplicar ou dividir por 10. Se é para áreas, você vai multiplicar ou dividir por 100. Se é para volume, você vai multiplicar ou dividir por 1000. Então, veja aqui, ó. 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos, enquanto que 1000 decímetros cúbicos correspondem aí a 1 milhão de centímetros cúbicos. Se quisermos ir direto, 1 metro cúbico corresponde a 1 milhão de centímetros cúbicos. Uma outra conversão importante que aparece quando a gente fala de volume é a conversão dos metros cúbicos para litro. Então veja aqui, ó, nessa conversão, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Toda vez que você precisar, né, de uma regra de 3 que te ajude a encontrar uma conversão aí de litro para metro cúbico, de metro cúbico para litro, você vai utilizar essa base de conversão, de que 1 metro cúbico corresponde aí a 1000 litros.
as unidades de tempo, né? Outro tipo de unidade, outro tipo de grandeza que vai ser importante, é o tempo. Então, veja, é bem simples, já que ele está dentro de um sistema que tem a base 60, tá? E a gente está muito acostumado com esse sistema, pelo menos para horas, né? E segundos e minutos, visto que é assim desde que nós nascemos. Então, veja, você vai ter as subdivisões segundo, minuto e hora, tá? Onde segundo e minuto terão base 60. Então, veja, toda vez que você completa 60 segundos, você passa a ter 1 minuto. Toda vez que você passa, né, a ter 60 minutos, você completa 1 hora. De modo que, se você vai do segundo para o minuto, né, se você quer fazer uma conversão de segundo para minuto, você precisa dividir por 60. Quando você quiser converter de minuto para hora, você também vai dividir por 60. Agora, quando você quer fazer o contrário, né, e de hora para minuto, você vai multiplicar por 60. Quando você quiser ir de minuto para segundo, você vai multiplicar por 60 também. Perceba que, assim como com as unidades de medida, se você quiser ir de um direto para o outro, você pode. Nesse caso, se você quiser ir do segundo para a hora, você vai dividir por 360, que é o 60 vezes o 60. Se você quiser ir de hora para segundo, você vai multiplicar por 360. Bom, pessoal, terminamos por aqui. Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima aula.